O Corinthians bateu o limite de estrangeiros em seu elenco para 2020. E agora? Roda essa vinheta aí. Saudações corintianas, fala fiel, começando aí pedindo para você se inscrever no canal do Multimão, caso você ainda não seja inscrito, e já deixa o seu joinha se você está animado aí pro ano de 2020, de um Timon, porque o Corinthians está cheio dos gringos, né? Agora com a contratação do Johnny Gonzalez, o elenco atingiu o número de 5 jogadores estrangeiros, que é o limite da CBF aí para o clube inscrever para as partidas, né? Naquela lista de relacionados. Então, o Corinthians tem que escrever no máximo 5 jogadores, qualquer clube brasileiro. E é nesse ponto que a gente queria já começar o vídeo tocando, né? O que significa o Corinthians atingir esse limite? Na prática, quer dizer que é muito improvável, ou pelo menos o Corinthians vai ter que pensar 2 vezes antes de buscar no mercado da bola ao longo dessa temporada de 2020 um outro jogador estrangeiro. Por quê? Porque se chega um 6º jogador estrangeiro, esse jogador automaticamente vai causar um problema para o Thiago Nunes. Todo jogo ele vai ter que cortar obrigatoriamente pelo menos um jogador estrangeiro da lista de relacionados. O Corinthians não vai poder relacionar 6 jogadores estrangeiros para uma partida, por exemplo. Então, nesse sentido, seria não diria que um grande problema, mas seria um desgaste para fins de elenco ali, você sempre ter que cortar obrigatoriamente um dos seus gringos. E a gente já vai listar aqui quem são esses gringos, né? Se você ainda não veio na cabeça aí todos os 5 nomes, né, de cara, mas a gente vai falar um pouquinho de cada uma das situações deles, né? E só que, rapidinho, só vou fazer uma comparação antes. Essa situação toda lembra muito 2019, né? Durante um período de 2019, o Corinthians também teve esses 5 jogadores estrangeiros inscritos. Não esses 5, né? Porque mudaram muitos deles. Mas desse bolo de 5 jogadores estrangeiros de 2019, estão no elenco atual o Mauro Bozelli e o Ângelo Arauz. Só que o Corinthians ainda tinha Sornosa no elenco, né? Sornosa equatoriano, Bozelli que eu já falei, argentino, o Arauz chileno, e ainda tinha os paraguaios Sérgio Dias e Ángel Romero. E aí desses... Eita, caralho, entrou um bagulho no meu olho. Só que na prática pouco representou problema para o Carille essa história, porque o Romero já estava vetado pela diretoria, o Sérgio Dias e o Ângelo Arauz, o próprio Carille não gostava, não queria colocar para jogar, enfim, eles não estavam dentro do que o Carille esperava para um jogador ali naquele ideal de jogo do Carille. E aí sobravam os outros, né? Os outros que eu digo, Bozelli e Sornosa, que de fato jogaram bastante até ao longo da temporada passada, ainda que eu acho que o Bozelli deveria ter jogado muito mais. Mas beleza, vamos falar então agora do elenco de 2020, certo? Nesse elenco de 2020 eu vou começar pelo Cantillo, né? Colombiano Vitor Cantillo, reforço, veio do Junior Barranquilla. E ele tá aí nessa primeira posição dessa lista, se assim eu posso dizer, porque ele é o destaque do Corinthians nesse começo de 2020, né? É o cara que já destoa, mais importante aí desse meio de campo, dessa novidade de postura do Corinthians, né? Um Corinthians mais intenso, mais dinâmico, que se movimenta mais, e isso passa diretamente pelos pés de Vitor Cantillo, tá jogando muita bola desde a Florida Cup, é titular absoluto, até já botou na verdade um problema na cabeça do Thiago Nunes, porque quando ele jogar, na verdade, não tem quem entre no lugar dele e faça a mesma função, né? Exerça essa função com tamanha maestria. O próximo da lista é o Bozelli. Bozelli que também está muito em alta, né? Ele, na verdade, eu dividiria no topo dessa lista com o Cantillo. São 2 jogadores que, cara, se o Corinthians bater esse número de 6 aí e precisar sempre cortar um gringo, com certeza esses gringos não serão o Cantillo e o Bozelli, né? O Bozelli titular absoluto como centroavante aí na opinião do Thiago Nunes e na minha opinião também, e acho que da grande maioria da torcida também, né? Então o Gustavo e o Wagner Love acabam, né? Os brasileiros Gustavo e Wagner Love acabam ficando no banco de reservas. E aí essa lista ainda eu vou completar com o Johnny Gonzalez, né? Que tá chegando agora, eu coloco ele na 3ª posição dessa lista, porque provavelmente ele vai disputar pelo menos vaga de titular aí nesse ataque do Corinthians, né? O Ramiro começou o ano bem, mas se machucou, e agora o Corinthians já tá com problema para colocar um substituto, né? Porque tem Everaldo, tem Janderson, mas os dois em tese atuam pela esquerda, então já começa a ter que improvisar, e na verdade nem Everaldo nem Janderson são titulares absolutos, tanto que o Corinthians estava até outro dia no mercado atrás do Rony, do Michael, e aí quem vem é o Johnny. Então o Johnny vem para lutar por uma vaga de titular. Dificilmente também seria cortado numa situação de 6 gringos no elenco, mas já é um cara que não é titular absoluto, igual o Cantillo
e o Bozelli. E aí os dois últimos, Ángelo Arauz e Bruno Mendes, né? O chileno e o uruguaio. Os dois são destaques nas suas seleções, né? O Arauz na seleção sub-23 do Chile, o Mendes até na seleção principal do Uruguai. Só que no Corinthians eles têm poucas oportunidades, né? Desde o ano passado. O Arauz chegou a ser emprestado para a Ponte Preta, agora está de volta depois de uma boa participação pelo Chile no pré-olímpico. E o Bruno Mendes recentemente ficou em evidência aí por causa de uma cobrança do Wanderers lá de Montevidéu, né? O ex-clube dele cobrou o Corinthians na FIFA por um calote aí do Corinthians na contratação do Mendes. Situação chata, né? Corinthians com dificuldades financeiras. Mas isso não deve interferir em nada na questão do campo para o Bruno Mendes. Ele continua como uma opção para o Thiago Nunes aí na zaga, mas começa o ano atrás do Pedro Henrique. Pedro Henrique é o titular ali do lado do Gil e o Mendes concorrendo com o Avelar nos bastidores da zaga, né? Enfim, entre os reservas para a zaga. E o Arauz é uma boa opção agora para esse meio de campo do Corinthians, principalmente com a saída do Pedrinho lá pro meio do ano. E também está em alta pelo bom pré-olímpico que fez e deve sim começar a ser testado agora pelo Thiago Nunes. Não foi inscrito para essa primeira participação do Corinthians na Libertadores, muito em função de não ter treinado, na verdade, com o Thiago Nunes, nem com o elenco do Corinthians, né? Mas a tendência é que ele seja cada vez mais utilizado no Campeonato Paulista e na própria Libertadores, certo? Falamos muito dos gringos aqui do Corinthians, falei até demais, não sei como não meti um portunhol, porque na verdade eu não sei. E é isso. Se você tá animado aí com esse monte de gringo do Corinthians, quem deles que você mais gosta, quem que você não gosta, se tem alguém que você não gosta, deixa aí nos comentários que a gente gosta de ler, beleza? É isso então, falou, até o próximo vídeo, vai Corinthians!